Buenas, peões e prendas deste pago amado. Hoje nós vamos prosear sobre um tema que mexe com o coração de todo vivente. Afinal, quem é o teu patrão, tchê? Deus ou o dinheiro? Na parábola do administrador infiel, Jesus nos cutuca para pensarmos se nós temos sido ligeiros e matreiros não só nas lidas do campo e da vida, mas também na fé e no uso dos bens que ele nos deu. Então pega o teu chimarrão, ajeita bem a cadeira e vem comigo nessa reflexão gauchesca sobre Lucas no capítulo 16. Queridos peões e prendas desse meu Rio Grande amado, as palavras do Evangelho de hoje, de Lucas, capítulo 16, versículos 1 a 15. Primeiramente, eu gostaria de destacar o versículo 8, aonde o patrão, vendo aquilo que o seu empregado havia feito, diz assim: mas que matreiro esse vivente! E Jesus, depois, no final, na parábola, acrescenta o ensinamento dizendo: um vivente não pode servir a dois patrões ao mesmo tempo, pois vai se enojar de um e preferir o outro, ou vai ser fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Queridos peões e prendas, que Deus Espírito Santo nos ilumine nesse momento que nós queremos meditar nestas palavras. Amém. Buenas, minha gente. Quando Jesus contou essa parábola, a chamada parábola do administrador infiel, ele falou de um homem que foi esperto na hora de se virar, que foi matreiro, que foi, como está na nossa Bíblia, dizendo assim que este servo, esse empregado, esse administrador, foi atilado na maneira de resolver as suas coisas. É como se a palavra de Deus quisesse dizer que esse homem, ele foi rápido, foi esperto, foi inteligente para se virar. E assim, dessa mesma maneira, nós, no Rio Grande, dizemos que um gaúcho prevenido vale por dois. Pois foi isso que aquele homem lá fez. Ele pensou para frente. Ele pensou no futuro dele. Ele não se atrapalhou e deu um jeito de se ajeitar. Mas Jesus nos cutuca dizendo: os filhos do mundo são mais atilados para cuidar das coisas deles do que os filhos de Deus são para as coisas do rei. O que Jesus quis dizer com isso? Será que Jesus estava elogiando a atitude desse vivente? Ou será que nós temos que fazer como ele também? E aí fica a pergunta: será que nós, como cristãos, também temos sido atilados? Temos sido ligeiros? Temos sido matreiros na hora de administrar também as bênçãos, os bens que Deus colocou nas nossas mãos? A parábola contada por Jesus diz que aquele administrador foi matreiro, foi malandro, foi ligeiro. Jesus não elogiou ele por causa da sua atitude, porque a atitude dele, sim, foi desonesta. Aquilo que ele fez é algo que não se pode fazer. Mas ele foi ligeiro, ele foi um vivente esperto. E era isso que Jesus estava querendo comparar e dizer para nós, como filhos da luz, para nós como cristãos, que nós dessa mesma maneira também temos que ser espertos, temos que ser inteligentes. Assim como os filhos do mundo são inteligentes na administração dos seus bens. Esse administrador, ele teve a cabeça fria. Como um peão que sabe domar um cavalo chucro, ele pensou rápido, ele pensou e agiu ligeiro. E assim são os filhos do mundo. Eles sabem agir ligeiro para cuidar do seu bolso e para garantir
também o seu churrasco de domingo. Dessa maneira fica a pergunta: será que nós, como filhos da luz, como cristãos, temos sido ligeiros na administração dos nossos bens? Ou temos ficado meio como se tivéssemos meio perdidos nesse assunto? Como se estivéssemos perdidos em campo, quase como como diria o ditado, né, uma cebola, uma salada de frutas? Será? Sem saber usar os bens terrenos para plantar coisas boas para o reino de Deus? Assim, dessa maneira, Jesus nos conta esta parábola, querendo nos ensinar a aprender a ser sábios, matreiros, ligeiros, mas não para nosso próprio proveito, mas sim para as coisas eternas. E sabendo usar bem o dinheiro para poder usar muito bem os pila que vem e que cabe na nossa baiaca. É saber usar o dinheiro como uma ferramenta. A grande questão aqui que Jesus faz a comparação é que o dinheiro não deve ser nosso patrão. O dinheiro deve ser nosso servo, pois o nosso patrão é o patrão lá do céu, e a ele que nós devemos servir. Porém, muitas pessoas, por não saberem usar bem os seus bens, acabam usando mal o dinheiro. E o dinheiro acaba sendo como seu patrão. E Jesus disse que a gente não pode servir a dois senhores. E por isso o dinheiro deve ser usado como uma ferramenta. Assim como no pago campeiro, lá na lida, alguns de nós sabem usar bem a faca, outros sabem usar bem o laço, outros o cavalo. Tudo pode ser bem usado ou mal usado. O mesmo vale para o dinheiro. O dinheiro é só uma ferramenta. Ele pode servir para fazer o bem, ou pode, assim, se tornar um patrão tirano se a gente não sabe usar ele bem. E por isso Jesus fala: fazei amigos com as riquezas de origem injusta, para que, quando vos faltarem, vos recebam nos tabernáculos eternos. E o que isso quer dizer? Jesus estava dizendo: usem bem o dinheiro de vocês para abençoar outras pessoas, para também saber sustentar a missão, para semear esperança, usando bem os pila que nós ganhamos na nossa vida, administrando corretamente para nosso bem, para o bem de outras pessoas e também para o bem do reino de Deus. E por isso que nós não devemos deixar que o dinheiro se torne o nosso Deus, se torne o nosso patrão, seja o patrão da instância da nossa vida. Devemos servir somente a Deus. E usar o dinheiro não como um patrão, mas sim ele deve ser o nosso peão, ou seja, a nossa ferramenta a serviço do reino de Deus. E por isso Jesus nos ensina, com essa parábola, a sermos matreiros, sermos inteligentes, sermos atilados no uso do dinheiro. E para isso é necessário, em primeiro lugar, planejar bem o uso do dinheiro, para que não nos falte os pila no final do mês. É necessário saber administrar e planejar. Não tornar tudo numa festa só, num fandango só, mas cuidar bem do nosso dinheiro como quem guarda, para quem cuida, né? Como quem vai guardar lenha para o inverno. Dessa mesma maneira, nós temos que também saber administrar muito bem, porque Jesus nos diz que quem é fiel no pouco, também vai ser fiel no muito. E quem não sabe guardar o pouco, também não vai saber ser fiel no muito. Assim como o capataz que cuida da estância, mesmo quando o patrão não está olhando, dessa mesma maneira nós devemos ser bons administradores das bênçãos que Deus nos deu, sejam elas poucas ou muitas. Saber administrar bem os pila, para que nós não esbanjemos, mas usemos ele para o nosso bem e para o bem das outras pessoas e também para o bem do reino de Deus. Plantando sementes que não dão só pasto aqui, mas também frutos para o céu.
O mundo, ele usa o seu dinheiro para garantir o seu chimarrão de hoje, o seu churrasco. E a gente deve usar o dinheiro para garantir também vidas que são transformadas para a eternidade. Administrando bem os nossos bens, conservando a nossa vida e ajudando também com nossos pila a servir em amor ao próximo. Jesus, nesse texto, ele não elogiou a trapaça do administrador, mas elogiou a esperteza dele. Nós, dessa mesma maneira, não somos chamados a ser malandros, mas a sermos sábios, matreiros inteligentes no uso dos bens que das mãos de Deus nós recebemos. Os filhos do mundo usam o dinheiro para ganhar amigos para o churrasco de hoje. Os filhos da luz devem usar o dinheiro para ganhar amigos para o banquete eterno do Cordeiro de Deus lá na estância do além. E aí eu te pergunto, querido vivente, na estância do teu coração, quem é o teu patrão? Deus ou o dinheiro? Jesus nos ensina, pela sua palavra, a buscarmos a Deus em primeiro lugar, nesta vida e para a eternidade. Porque quem busca Deus e coloca Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Por isso, queridos irmãos, não vivam como se a vida não tivesse valor, como se não soubéssemos administrar bem as coisas que nós temos já aqui nesse mundo, mas usemos bem dos nossos bens. Cuidemos dele para também administrar bem a nossa vida e salvar outras pessoas para o reino de Deus. Deixem Deus guiar e conduzir a vida de vocês, para que um dia todos nós possamos estar todos juntos lá na estância do além, aonde está Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, sentado do lado do Pai, nós também estaremos. Que Deus assim nos abençoe nesta vida e na eternidade, desde agora e para sempre. Vivente querido, na estância do teu coração, quem é o patrão? Se for Deus, então até mesmo os pila na guaiaca viram peão a serviço do seu reino. Que possamos viver assim, cuidando bem do que temos e semeando para a eternidade. Se essa mensagem falou contigo, não deixe de curtir o vídeo, de compartilhar com os outros viventes e te inscrever também no canal, para nós seguirmos juntos nessa caminhada de fé. E também comenta aí embaixo, na tua vida, o dinheiro tem sido patrão ou peão? Quero prosear contigo nos comentários. Que o patrão do céu ele te abençoe e te guie sempre. Até o próximo encontro, tchê!